Você já sentiu que está apenas existindo, como se os dias passassem por você, sem deixar sentido? Como se estivesse preso em um ciclo de repetição, vivendo por viver. Sem alma, sem rumo? Nessa palestra comovente, Maíse Braga nos faz um alerta urgente, direto ao coração. Viver por viver é uma forma silenciosa de morrer. E é exatamente isso que muitos estão fazendo agora. Anestesiados pela rotina, esvaziados de propósito, esquecendo que a vida é uma missão espiritual, não apenas uma sequência de tarefas. Maíse nos lembra que a pandemia foi um chamado coletivo para despertar, mas muitos voltaram a dormir. Ela fala sobre os perigos de deixar a dor nos endurecer, de perder a fé, de se tornar indiferente. E revela, com a sensibilidade de quem conhece a dor humana, que não importa sua idade, seu passado ou suas perdas, você ainda pode recomeçar. Essa não é só uma palestra. É um grito amoroso da espiritualidade pedindo para você acordar. Essa mensagem pode ser o ponto de virada da sua história. Eu tenho certeza absoluta que quando analisávamos o nosso retorno à Terra para essa existência atual, fomos bem alertados pelos nossos mentores, como na verdade fizeram sempre, sobre as lutas que o nosso coração enfrentaria. Mas dessa vez houve uma pandemia que nos uniu a todos nas dificuldades, nas lutas, nas perdas. E o ano termina nos vendo combater desalento, tristeza, dificuldades inúmeras que até por uma questão emocional começaram a se instalar no coração de cada um de nós. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque viver por viver, nós já fizemos em outras vidas. Jesus, o governador da terra, sabia que não podíamos viver assim. Por isso veio à terra, para nos dizer que algo muito mais alto nos aguardava. E nas horas difíceis, nas horas de grandes lutas, nós nos contentamos às vezes com pouco. Nos acomodamos, alegamos que estamos chateados demais para enfrentar o que precisa ser modificado. E é aí que mora o perigo. Porque forças contrárias ao nosso processo evolutivo, e que muitas vezes foram nossas vítimas em vidas que já se foram, aguardam esse momento para nos atingir. Mas é preciso também discernir que nem sempre essas forças agem sobre nós. Muitas vezes somos nós mesmos que precisamos tomar atitudes verdadeiras para mudar o nosso destino. E esse há um momento em que nós precisamos mudar o nosso destino, é agora. Não importa a idade física que tenhamos. Depois de tudo que temos atravessado, depois de tantas coisas negativas, depois do medo que tantos de nós vivenciaram, nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida e pensar, não importa a idade que tenhamos, o que eu realmente quero para mim, o que eu vou fazer de todo o meu coração. Eu nasci em 1957, então eu costumo dizer que parece que foi há 200 anos atrás. Porque entre 1957 e os dias de hoje, a impressão que tenho é que o mundo já começou e acabou mais de uma vez. Mas se possuímos valores que nunca acabam, valores que não mudam, porque são os valores que precisamos ter, temos a primeira força em nossas vidas. E aí, é claro, nossas vidas são diversas, nossos destinos são diversos. Quantos de nós não tiveram pai, mãe, pessoas equilibradas para nos sentirmos amparados? Mas, se ao contrário, nós viemos numa família minimamente afetiva, que nos deu os primeiros nortes, nos cabe o dever de fazer o melhor ao nosso alcance. Porque viver, não vale a pena, de jeito nenhum. E mesmo nas horas mais complicadas, é preciso encontrar novas forças.
É preciso começar de novo. E o próprio processo de voltar à Terra muitas vezes e depois a outros planetas, no futuro, já nos ensina isso. Começar novamente, saber que depois, aqueles que vierem depois de nós vão guardar uma lembrança feliz da nossa atitude, do quanto nós precisamos também mudar, eliminando preconceito, intolerância, pequenas ou grandes maldades. Eu confesso a vocês que, de tempos para cá, procuro evitar notícias, porque é impressionante como nos desanimam. Não é nos alienarmos, mas saber que, mais do que nunca hoje na Terra, somos os escultores do nosso destino. E ai de nós, se o nosso destino não for um destino minimamente positivo. As forças que comandam a Terra atualmente parecem ser mais negativas que positivas. Aprendemos ao longo dos anos tanta beleza que hoje parece difícil de ser executada. Mesmo aí, nos cabe a renovação. Mesmo aí, nos cabe pensar: bom, se eu viver simplesmente por viver, como será a minha existência? Como eu brevemente estarei me sentindo completamente vazio das boas intenções, das esperanças, das coisas que eu posso fazer para a minha própria vida e para a vida em torno de mim. Mais do que nunca, nós precisamos pensar. E, se estivermos errados, mudar. Pascal, o grande matemático, dizia: eu não me incomodo de mudar, porque não tenho vergonha de pensar. Nos lembrando que, pensando, nós analisamos a nossa vida e, com carinho, nós começamos a mostrar aos outros as nossas modificações interiores, altamente necessárias, importantes, e que vão nos acompanhar ao longo de toda a caminhada na Terra e além da Terra. Confesso a vocês que, se eu não acreditasse no que acredito, se não visse os chamados mortos do corpo desde criança, eu teria grandes problemas para manter a minha fé. Vivemos num momento em que parece que as pessoas que não se importam saem vitoriosas e aquelas simples, humildes, preocupadas, sofrem tremendamente. Obviamente, em doutrina espírita aprendemos que somos o passado em forma de presente. Estamos vivendo consequências. E, do jeito que a coisa anda, não de uma vida para outra simplesmente, mas uma mesma existência. Somos provados de um ano para outro, de um momento para outro. Importante pensar que a família que nos acolheu pode não ter sido a família ideal, mas foi aquela que nos coube por nossa própria escolha. Importante pensar que muitas vezes na área do afeto, quantas vezes amamos sem ser amados? Quantas vezes fomos amados, mas não demos valor àquele real sentimento? E claro que reencontramos nessa vida pessoas a quem magoamos, a quem ofendemos, por quem tivemos desprezo. E hoje, se nos perdoaram, estamos em harmonia. Se não nos perdoaram, temos problemas. Será que depois que essa pandemia em definitivo acabar, as casas religiosas, todas elas, terão a mesma feição? Jesus, o mesmo. A fé que devemos abrigar em nossa alma, cada vez maior, se Deus quiser. Mas a maneira como nós vamos viver a nossa fé, com certeza estará diferente. Tenho certeza absoluta que onde quer que estejamos, não dentro de uma casa espírita, de um templo protestante ou de uma igreja católica, simplesmente, estaremos muito mais dispostos ao entendimento, à solidariedade.
Quantas vezes ao longo dos anos, na orientação da Comunhão Espírita de Brasília, conversei com jovens ali levados por seus pais, que se queixavam porque a menina não tinha atitude nobre, o menino estava se envolvendo em vícios. E, para minha surpresa, ouvia desses jovens que simplesmente imitavam o que via os seus pais fazerem. Eu era garota ainda e ficava em choque, porque ali estavam os pais levando aqueles filhos para se tratar na comunhão, esquecidos de que o primeiro tratamento, que era o exemplo, eles não haviam dado. Às vezes eu olho para o mundo e vejo que ainda há tudo por fazer. Quando houve o Festival de Woodstock em 69, eu tinha 11 anos. E eu me lembro que eu olhava pela televisão as notícias que chegavam daquela garotada que tinha 18, 20, e eu ficava tão satisfeita, porque eu já era uma alma velha, pensando que a minha geração encontraria flores pelo caminho. Encontraria tudo resolvido, porque ali estava uma geração anterior à minha, falando de amor, de beleza, de paz, lutando contra a guerra do Vietnã. Mas alguma coisa não deu certo, porque o homem tornou-se tão ou mais egoísta do que era. Porque aqueles jovens se decepcionaram consigo mesmos e passaram por enormes lutas, tornaram-se, em muitos casos, homens maduros, mas amargurados. Quando o Woodstock fez 50 anos, foi muito interessante, porque jornalistas americanos foram fazer pesquisa, reportagem, e um deles foi até o local, né, era uma antiga fazenda, destruída, obviamente, pelos 3 dias de festival, para saber se ainda existia alguém que tinha vivido desde aquela época o sonho dos hippies, da flor e do amor, e encontrou um casal. E lá disseram para ele, olha, aquele casal que vai ali, estão juntos até hoje, desde aqueles dias. Converse com eles. E o jornalista saiu correndo, pegou o microfone, a câmera e disse, que bom que eu os encontrei. Nós estamos fazendo uma reportagem sobre o aniversário do Woodstock. E eu queria que vocês contassem para essa reportagem tudo o que aconteceu naqueles dias. Os dois, mãos dadas, cabeça toda branca, viraram um para o outro, riram e disseram ao jornalista, meu amigo, se você se lembra do que aconteceu em Woodstock, você não estava lá. Deixando muito claro que, além de toda a paz e amor, também houve o delírio, também houve o abuso de drogas. Naquela época, as drogas matavam de verdade, muito mais rápido, porque não tinham a sofisticação, vamos dizer assim, dos dias de hoje. Quando nós vivemos simplesmente por viver, vamos perdendo a alegria. Vamos perdendo os momentos de riso, olhar o olhar do outro e saber que ele precisa de nós. Ficar em silêncio na hora certa. Não viver comentando dramas, doenças, porque tudo isso nos atinge, nos envolve e vamos ficando doentes, emocionalmente doentes. Felizes de nós se conseguirmos superar tudo isso e dizer todos os dias que não importam os obstáculos, nós estaremos, nem que seja um pouquinho, um pouco melhores. A multidão cercava Jesus e aquela mulher que tinha há tantos anos um grave problema estava agachada. Ela não tinha como chegar, como atravessar a multidão. E ela padecia de dores e de hemorragias que a acompanhavam há anos. Mas ela tinha, no fundo do seu coração, a certeza que se ela tocasse a veste de Jesus, ela ficaria curada. E ela vai de 4 até alcançar os pés do Mestre. E não conseguindo tocar os pés, ela toca
a fímbria do pedaço das suas vestes. Imediatamente, frente àquela multidão absurda que cercava Jesus naquele dia, ele para e diz: quem me tocou? E os discípulos: Senhor, impossível saber. Olha, estamos cercados pela multidão que quer te ouvir. E Jesus completa: alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E a mulher se ergue em lágrimas, porque estava curada. Essa frase de Jesus é extraordinária. Alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E eu fiquei pensando, quantas vezes a nossa virtude ampara o outro, a nossa melhor energia, o que chamamos nos estudos da doutrina espírita de ectoplasma, aquela energia maior que os médiuns curadores possuem e que vai na direção de quem precisa. Imagine o que era a virtude que saía de Jesus. Por isso ele curou todo aquele que sinceramente procurou a cura. Por isso, preocupado com o fato de saber que muitos voltariam a errar, dizia: vai e não fazes de novo, para que pior não te aconteça. Por isso, dos 10 leprosos que ele cura, apenas um volta para agradecer. Até nisso, nós, homens da terra, somos complicados. Recebemos a virtude, a cura, e achamos muitas vezes na nossa estultice que merecemos, quando são sempre as forças extraordinárias do bem que nos protegem. No último instante, uma mão invisível nos toma e aponta uma solução. Quantas vezes eu vi pessoas que perderam familiares, amigos, achando que não possuíam merecimento algum, porque aquelas pessoas estavam voltando à espiritualidade. Mas nem sempre. Morrer é o que pode acontecer de pior. Vi pessoas pedindo, dentro da casa espírita, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, a manutenção da vida de alguém, mesmo sabendo que esse alguém nunca mais seria o mesmo. Vi Dr. Bezerra de Menezes dizer à pessoa: tem certeza, não seria melhor deixar partir, porque nunca mais a pessoa será a mesma. E a pessoa exigindo: não, precisa ficar, eu quero que fique. E, em muitos casos, a pessoa ficou. Mas as consequências foram para sempre. Por isso, os espíritos amigos nos lembram que, embora não acreditemos, aquilo que chamamos Deus sabe bem o que é melhor para nós. Por isso, muitas orações nossas não digo que não são ouvidas, mas são adiadas para um dia mais proveitoso. E Emmanuel mesmo, através do Chico, quantas vezes contava que havia gente que insistia tanto em mudar o destino para pior e pedia tanto que a espiritualidade acabava concedendo. E depois, obviamente, vinham as lutas e a pessoa se queixava demais e dizia: mas Deus se esqueceu de mim, não era bem isso que eu queria. Muitas vezes nunca é bem aquilo que nós queremos, porque o nosso discernimento vai longe da realidade da nossa alma eterna. E é claro, quando os mentores têm permissão, eles nos ajudam, mas não como queremos, e sim como deve ser. Um dia, fora da matéria, ao olhar para trás, ao rever nossas vidas, vamos entender e talvez chorar muito pela nossa incompreensão.
E quantas pessoas fogem de qualquer realidade espiritual para viver por viver, porque acham que isso lhes satisfaz. Mas há um momento em que, mais amadurecidos, nós queremos mais. Nós passamos a duvidar até das orientações espirituais que recebemos. Muitas vezes eu vi Dr. José da Cruz, Dr. Bezerra de Menezes, na comunhão, Dr. Ramayana, dizendo coisas para as pessoas através do Domingos Carvalho que eu mesma pensava, meu Deus, essa foi forte, essa vai ser difícil. E acabava acontecendo. Os espíritos amigos não deixavam de alertar a pessoa que buscava orientação. Falava-lhe de todas as dificuldades, de um lado, de outro, e a pessoa insistia. Tem uma amiga querida que durante anos trabalhou no candomblé. E ela conta que o que ela via as pessoas irem para pedir era inacreditável. Pessoas que iam para pedir, por exemplo, a morte de determinada pessoa que as havia traído. Um marido, um filho. E a entidade que ali se comunicava tentava convencer aquele encarnado a mudar de ideia, por incrível que pareça. E dizia, inclusive, das consequências graves que haveria naquela atitude. E a pessoa que ia fazer esse pedido, se podemos chamar assim, insistia. Não, eu quero que aconteça isso. A minha vingança será essa. Eu quero ele fora da matéria, eu quero que o pior aconteça. E você fica pensando, como é que alguém é capaz de pedir às forças da vida que o pior aconteça para alguém? Mas existe. E por isso precisamos estar bem afiados no desejo de estudar de verdade. Se é a doutrina espírita que nos abençoa, vamos ao estudo. E mais que isso, a prática no trabalho do bem. E não importa que não seja em religião nenhuma, haverá ajuda, pedidos de ajuda, haverá necessidade de ajudar onde quer que nós estejamos. Por isso Francisco de Assis dizia, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Porque quando nos colocamos como instrumento, das formas mais variadas, a vida nos convida a sempre recomeçar. Lutas ainda teremos muitas. Quanto mais vivemos na Terra, mais os desafios existirão. Mesmo assim, vamos em frente. Vamos em frente, pedindo sempre que jamais tenhamos a tristeza de viver simplesmente por viver, indiferentes à sorte do outro. Conheci muita gente que, ao se aproximar da doutrina espírita, francamente dizia, o meu problema vai ser aprender outra coisa, porque para mim, se está bom para mim, o resto não importa. Ou seja, egoísmo absoluto. E a pessoa se justificava, considerando que essa era a sua maneira de pensar, e difícil seria pensar e fazer caridade. A Terra já vivenciou tantas situações. E, claro, outro dia eu escutava alguém dizer, alguém comentava, meu Deus do céu, a gente tem que pensar no meio ambiente, tem que pensar que uma hora isso vai dar muito errado. E todas as vezes que há encontros internacionais, principalmente os mais jovens nos dias de hoje, lembram, algo tem que ser feito, porque senão o planeta vai, e já está, sofrendo tremendamente. E, obviamente, há quem diga, mas isso não vai acontecer não, é tudo exagero, é alarme falso. E a pessoa que estava escutando a conversa disse assim, diga isso para os dinossauros. E é verdade. Porque quando eles desapareceram da Terra, começa então um novo processo. Emmanuel uma vez disse ao Chico que na época em que a Terra era habitada por répteis imensos, dinossauros, a vida que depois existiria já habitava aqui.
energeticamente. E era um pesadelo. Então o processo evolutivo foi muito longo, foi muito grande, para que o homem pudesse habitar a terra. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu me vou para vos preparar um lugar. Será que foi só na terra que Jesus veio trazer a sua mensagem? Provavelmente não. Mas, sem dúvida, ele nos deixou a possibilidade de conhecer a nós mesmos, de vencer a nós mesmos. É extraordinário que ele tenha buscado os homens mais rudes da sua época. Tinham tantos calos nas mãos, contam os espíritos, aqueles pescadores, que não havia a mínima possibilidade de ficarem pensando em grandes coisas. Simplesmente aprenderam a amar a mensagem, a amar Jesus, e depois cada um foi cumprir a tarefa que lhes competia. E Judas simplesmente tornou-se equivocado por achar que Jesus era tão extraordinário que devia dominar o mundo, quando o Cristo sabia que não era a hora dele na terra. Às vezes, quando fica muito difícil ver as coisas todas que acontecem com pessoas queridas, com pessoas desconhecidas, né? Essas notícias que o mundo traz, quase desanimadoras, eu me lembro do momento em que Jesus foi preso, quando, ao colocar a corda em suas mãos, nos seus pulsos, Jesus diz aos soldados: essa é a vossa hora. Ali ele sabia que, se quisesse, um monte, uma pleiade de espíritos de luz surgiria para libertá-lo. Mas ele disse claramente: essa é a vossa hora, a hora das trevas. E às vezes, nos nossos dias difíceis, nós pensamos assim, que nada do que façamos vai nos emular ao positivo. E aí nos cabe tratar o nosso coração. Seja através de terapia, temos tantos psicólogos amigos, corretos, dignos, nobres. Os psiquiatras, em casos mais sérios, em que a pessoa precisa tomar uma medicação. A primeira vez que o Dr. Bezerra de Menezes falou sobre isso, sobre a necessidade, por algum tempo, de pessoas tomarem medicação, foi uma cena dentro da doutrina espírita. Mas ele tinha razão. Porque há pessoas que não se sustentam emocionalmente, sem por um período se medicarem. E nos cabe a coragem de dizer: eu estou precisando de ajuda, então eu vou em busca dessa ajuda. Não adianta imaginar que por um milagre, amanhã, as coisas estarão solucionadas. Porque para que se solucionem, o tempo é o sábio mudo. Nós vamos precisar, talvez, nos virar de avesso. Nós vamos precisar olhar o outro com carinho, ou ao menos com respeito, sem jamais esquecer de que o dia de amanhã chegará. E nós vamos ainda voltar outras vezes. Porque a Terra é sempre a nossa escola. Jesus foi tão extraordinário que veio numa época em que a mulher não existia. E ele chama a mulher para o Evangelho. As crianças eram como escravos. E ele chama as crianças: deixai vir a mim os pequeninos. Ele vai em busca de quem sofria, de quem era expulso da sociedade da época, a ponto de ter fama de ladrão, de amigo de pessoas desonestas, de ser beberrão. Imagine, Jesus. Emmanuel conta que certa vez ele estava reclinado num gramado e na hora que, depois de muitas e muitas horas, sem colocar absolutamente nada na boca, ele pegou uma uva para colocar na boca, ele vê um paralítico na direção dele, um jovem paralítico, se arrastando com enorme dificuldade para chegar até ele e pedir-lhe a cura. E ele imediatamente solta a uva e vai até o paralítico.
tantas especulações sobre a vida de Jesus. O que terá sido, o que terá feito, por que ele precisou ter José e Maria como pais, por que surge o anjo e diz, fujam para o Egito. Porque havia todo um plano da sombra absoluta de que Jesus fosse mesmo morto. E era preciso realizar a tarefa. Foram 3 anos e ele atravessa os séculos para ser até hoje o grande objetivo de nossa alma eterna. Se vivemos por viver, não damos importância a nada. Vamos nos introjetando em nós mesmos, vamos ficando indiferentes a qualquer coisa que aconteça aos outros e depois a nós. Essas doenças emocionais precisam ser combatidas. Vamos encontrar, cada um de nós, a nossa solução. Não adianta imaginar que os anos que já vivemos retornarão, porque tudo muda. Mas aqueles que ainda nos aguardam precisam ser positivos, minimamente proveitosos. E um dia, na verdadeira existência, vamos lembrar de tantas horas felizes, embora pareça às vezes que não as temos. Vamos lembrar dos dias complicados como aqueles que mais nos ensinaram. Todos os espíritos amigos que já se comunicaram com os homens dizem exatamente isso. Uma jovem completamente cega vai a uma reunião promovida pelos espíritos amigos através dos médiuns que trabalhavam com Kardec. E numa linda mensagem que está no Evangelho, o espírito amigo diz à jovem que no fundo queria tanto enxergar. Quem dera eu pudesse dizer que você voltará a enxergar. Mas não é assim. Porque na solidão da sua enfermidade, o fato de você não enxergar é o grande ensinamento. Hoje, por qualquer coisa, nós achamos que não somos privilegiados, não somos amados, que alguém ao nosso lado vai muito melhor que nós. Mas antes de mergulhar, nós fazemos questão de pedir todas as lutas, todas as dificuldades, e sempre afirmando, traga tudo, porque nessa existência eu vou solucionar tudo. E, para nossa surpresa, os espíritos contavam na comunhão que nós mesmos éramos aconselhados pelos espíritos amigos. Olha, vai devagar, não acha que é demais, tudo numa mesma vida, mas no afã de solucionar questões tão antigas, nós queríamos simplesmente que o mundo caísse sobre nós, para que pudéssemos reerguê-lo. Quando nós vivemos por viver, vamos nos impregnando do que há de mais difícil, que não é o ódio ou a paixão destrambelhada, mas a indiferença. A indiferença absoluta, que nós temos que evitar de todas as maneiras. E é por isso que é preciso saber o momento de aqui eu paro. Aqui eu vou achar uma outra maneira de caminhar. Aqui eu vou construir para mim algo inesperado, que será todos os dias amanhecer e olhar as coisas com os olhos da primeira vez. Se pudéssemos resumir tudo, resumiríamos no Evangelho de Jesus, a alma mais perfeita que já viu na Terra. Outro dia eu lembrava com o Joey, meu amigo, que quando perguntavam a Chico Xavier, conte uma novidade, Chico. Ele dizia, o Evangelho, meu filho, o Evangelho de Jesus é a grande novidade. Porque, na verdade, nós não o praticamos na sua totalidade e no quanto ele pode nos erguer em definitivo. Mas um dia o faremos, porque o processo evolutivo não cessa. Porque daqui para frente seguimos sempre. Podemos até estacionar, e há quem estacione por séculos, até que a dor venha e nos emule novamente a novas atitudes. Maíse encerra com a doçura que só os sábios têm.
Mas suas palavras ardem na alma como fogo purificador. Ela diz que quem vive por viver, um dia acorda e percebe que não viveu nada. Que deixou escapar os abraços, as reconciliações, os sonhos. Que adiou tudo, até não ter mais tempo. Mas você ainda tem tempo. Por isso ela súplica. Assuma a direção da sua vida, agora. Não importa a idade. O passado. A dor. Comece pequeno. Acorde mais presente. Ore com mais verdade. Olhe nos olhos. Abrace sem medo. E, acima de tudo, viva com propósito. Porque o mundo espiritual está te observando. E não vai te cobrar perfeição, mas sim, o que você fez com o tempo que teve. Então compartilhe essa mensagem com alguém que esteja perdido. E escreve aqui nos comentários. O que você vai fazer hoje para sair do piloto automático? Se inscreva no canal. E venha com a gente nessa jornada de acordar, antes que seja tarde.